Bom Bom dia! dia! Você já abriu o Instagram por 5 minutos e de repente parece que uma hora inteira da sua vida desapareceu? Ou pior, saiu das redes sociais parecendo que era menos bonito, menos inteligente e menos bem-sucedido. Parece que todo mundo tem uma vida melhor do que a sua. Nunca vimos tantas pessoas ansiosas, deprimidas, com depressão e emocionalmente esgotadas. A pergunta é: será que estamos usando a rede social ou será que ela está nos usando? Hoje nós vamos falar sobre comparação, status, vícios em tela e como recuperar uma vida mais leve. Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente, com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. As redes sociais não criaram a comparação, mas tornaram um vício diário diante de nós. Antes você comparava a sua vida com a vida de algumas pessoas, sua vizinhança, seus amigos, e agora você compara a sua vida com milhares de pessoas. Porque hoje o algoritmo prende a atenção da pessoa não por aquilo que ela quer aprender, mas sim por aquilo que ela mais dá atenção, por aquilo que ela gosta. E hoje as pessoas ficam publicando conquistas, né? E raramente fica publicando o processo, aquilo que aconteceu. Então você fica comparando a sua vida, você tem uma total dificuldade de viver, as coisas não estão acontecendo, com o palco dos outros, porque as pessoas só postam o palco, ela não posta o bastidor, o que está acontecendo também, as dificuldades que ela tem no dia a dia. Pesquisas mostram que houve um aumento significativo quando há uma associação no aumento de uso de telas com ansiedade, depressão, baixa autoestima e distúrbio do sono, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. E isso traz uma consequência terrível, porque quanto mais a pessoa tenta parecer que é alguém, mais distante ela fica de quem ela realmente é. Então acaba afetando a identidade dessa pessoa. A comparação acaba virando o ladrão da gratidão. Agora nós vamos passar para o quadro na prática de hoje, entender o que esse excesso de tela pode causar em nossas vidas. Sabemos que a tecnologia trouxe enormes benefícios. O problema não é a ferramenta, é quando ela começa a controlar você. Então, quando essa ferramenta, né, as telas, ela começa a te controlar, pode surgir ansiedade, dificuldade de concentração, insônia, procrastinação, improdutividade, dependência de dopamina assim instantaneamente e até mesmo um isolamento social. A pessoa ela só quer ficar na tela, no celular. Você percebe hoje quando você vai almoçar, você vai num restaurante ou no shopping, né, que é assim mais popular. Você vai no shopping, as pessoas elas estão ali com uma mão no talher e a outra no celular. Então ela come e está ali no celular. E todo mundo que está em volta da mesa também está a mesma coisa, está no celular. Ela não está prestando atenção nem no sabor da comida, nem na companhia que está em volta para poder conversar. Ela só quer saber de rolar o dedo assim, ver a notícia, ver ali aquela dopamina que está enchendo o cérebro dela de dopamina. A comida que ela come, ela não sente nem o paladar da comida. Isso é muito ruim, porque, como eu disse, acaba sendo um ladrão de oportunidades. Você, além de não estar mais sentindo o gosto da comida, você também não está mais apreciando o contato com as pessoas. E aí acaba virando uma dificuldade ser sociável, estar com as pessoas. Então você evita lugares novos, por exemplo, porque se você tiver que conversar com alguém novo, você não sabe como fazer. Perdeu o costume, a habilidade de se comunicar com as outras pessoas, porque passa muito tempo ali, ó, 24 horas na tela. Eu já vi pessoa falando assim: ah, final de semana agora a gente vai passear, a gente vai num sítio. Lá tem Wi-Fi, tem internet. Se não tiver Wi-Fi, internet, a pessoa nem vai. Ela, não, não vou não. Não tem Wi-Fi, não tem internet. E se alguém me ligar? E se eu precisar de falar alguma coisa com alguém? Então ela já vai pensando nisso. Calculando coisas ruins que podem acontecer se ela estivesse em um telefone. E quando esse lugar que ela vai
tem Wi-Fi, aí acabou a natureza. Acabou o tempo com os animais, acabou o tempo com a família, porque ela quer passar o tempo no telefone. Se eles vão sair para pescar, ele deixa um pescando e o outro no celular. Ó. Ele não aproveita o ambiente, ele não usufrui daquele momento de lazer. Logo, o cérebro não consegue descansar. Agora, imagine toda essa carga de dopamina. Se faz tão mal a um cérebro adulto, imagine o de uma criança. Se essa criança tem contato com telas muito cedo, é certeza que ela vai ter dificuldade em aprender a falar, dificuldade na hora de dormir. Essa criança vai ser impulsiva, principalmente se você tirar o celular da mão dela. Ela vai ficar extremamente irritada, porque a criança ela não consegue ainda ter domínio das emoções dela e o cérebro entende aquele celular, aquela tela, como uma recompensa muito grande. Então, ele não quer perder, e é por isso que ela age impulsivamente. Há uma redução na criatividade para brincadeiras. A criança já não consegue mais desenvolver o cérebro para criar novos mundos e novas ideias para se divertir. Sem contar a dificuldade para dormir e a falta de interação social também. Então, nessa época, quando a criança deveria estar aprendendo, ela acaba anestesiando o cérebro. Então, quando uma emoção forte surge, ela anestesia com aquela tela e o cérebro deixa de aprender como lidar com aquela emoção. A gente já consegue ver o resultado disso lá na frente. Imagine um adulto que não sabe lidar com emoções. E como reduzir esse tempo de tela? O primeiro passo é não usar o celular na primeira hora do dia. O segundo passo é evitar o celular 1 hora antes de dormir. Criar momentos sem celulares durante a refeição. Reservar um tempo para leitura, caminhadas, orações e até conversas presenciais. E apesar de parecer um monte de regrinha chata, você vai perceber muitos benefícios disso. Você vai passar a ter mais foco e concentração, melhora do seu sono, menos ansiedade, mais tempo com a família, relacionamentos mais profundos e uma produtividade muito maior. Após ver esses benefícios, que pequenas práticas, sem a tela, sem o celular, você pode receber ao longo do dia, nós vamos passar agora para a pergunta que incomoda. E a primeira pergunta é: se todas as redes sociais sumissem amanhã, você ainda saberia quem é? Já viu aqueles decretos que saem assim, o WhatsApp fica fora do ar, e aí alguma determinação judicial, né, que aí a justiça vai investigar o WhatsApp por um dia, algo assim, e aí a pessoa já fica, nossa, já caí, perdi meus contatos, tudo. Eu já vi gente ficar desesperado. O que aconteceu com o meu WhatsApp? Calma, não, foi só uma suspensão, tá fora do ar só por hoje. A pessoa já fica louca. Imagina se as redes sociais sumirem. Eu consigo ver claramente uma destruição no meio da rua. As pessoas desesperadas, sem redes sociais, talvez algumas irritadas, outras gritando e discutindo, porque estão sem acesso a uma coisa simples, né? Eu entendo que existem pessoas que vivem disso, né, que trabalham com isso. Mas essas pessoas que trabalham com isso, elas têm uma certa maturidade, elas usam isso para ganhar dinheiro. Usa isso como ferramenta, não como controle, né? Deixa ela ser controlada pela rede social, como Uhum. nós estávamos falando. Mesmo assim, essas pessoas elas vão ficar, e agora? O que que eu vou fazer? Sim, Eu vou porque ter que afinal, mudar o estilo de ganhar dinheiro. Agora eu vou ter que fazer eventos presenciais, vou ter que alugar auditório para dar palestra. Não vai ser mais igual só ligar uma câmera e começar a falar. sim. Por outro lado, essas são apenas, sei lá, 5% das pessoas que trabalham com isso e que usam as redes sociais somente para isso. Os outros 95% são pessoas, desculpa o termo, alienadas. E estão lá só rolando tela e querendo rir, se distrair, chorar de um Reels, rir de uma pessoa que caiu. E, infelizmente, estão jogando horas e horas. Isso me lembra uma pesquisa que eu vi uma vez, que o brasileiro tem o tempo médio de tela mais alto do mundo. São quase 8 horas de tela. Eu me pergunto, essas pessoas não estão trabalhando?
8 horas de tela. Mas não, é porque na hora do almoço é 1 hora rodando tela. Antes de trabalhar, 2 horas rolando tela. No ônibus, rolando tela. Antes de dormir, horas e horas antes de dormir. A pessoa às vezes fica 3, 4, 5 horas rolando tela. E isso é extremamente prejudicial. Vamos fazer uma outra pergunta para você. Quanto da sua felicidade depende da aprovação de pessoas que te seguem na rede social, mas você nem conhece? Isso mostra que a pessoa ela vive por curtidas. Ela já não se importa mais com a identidade dela, de quem ela é. Esse é um grande perigo, porque ela passa a viver pelas opiniões dos outros. Aquilo que um hater tá falando, aquilo que uma pessoa se falou mal dela, falou mal do conteúdo, e viu uma coisa que ela falou, ela já muda totalmente emocionalmente e ela esquece quem ela é. É porque ela perdeu a identidade dela. Ela tá vivendo só pela curtida. São as curtidas, se tá bom, se tá ruim, vai mudando quem ela é. Aí ela vai procurar outro jeito de fazer, porque não, eu tenho que seguir esse padrão. Ela não é mais aquela pessoa com identidade real. Sim, ela vai se prendendo. Então, ela vai seguindo a nova modinha. E essas modas que surgem por aí nem sempre são tão saudáveis assim. Vamos supor que o problema nem seja você passar tanto tempo na tela. Vamos supor que passar tanto tempo na tela nem fizesse mal. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? A vida que você está deixando de viver por olhar muito para essa tela. Vamos para o próximo bloco de hoje, que é o versículo bíblico do dia. Está em Romanos, capítulo 12, verso 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu isso muito antes da existência da internet, mas parece que foi escrito agora, nos dias atuais. Você vê que, né, esse versículo está numa outra versão, não é aquela versão simples que fala para a gente renovar a nossa mente, mas ele traz algo, um contexto maior. Então, fala para a gente não imitar a conduta e os costumes do mundo, né? Então, o mundo ele vem, né, cada hora trazendo uma conduta diferente, um costume diferente. Mas, ó, cada um de vocês seja a pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação. Então, a sadia renovação é o quê? É buscando o conhecimento, você está aprendendo, falou, aprendendo com as suas experiências, Uhum, não por aquilo que você viu e quer imitar a vida do outro, uhum. né? Exemplos bons, ok, você pode pegar exemplos de certas áreas e querer replicar, mas não transformar a sua vida, deixar de ser quem você é para parecer com aquela outra pessoa. Eu vejo muito um convite de Paulo aqui a nós buscarmos renovar a nós mesmos, no sentido de buscar ser mais quem somos. Sim. Por quê? Nós crescemos em ambientes disfuncionais, famílias separadas, enfim, ninguém teve uma infância perfeita. E isso fez com que a nossa identidade fosse escondida devido aos problemas que nós passamos na infância. Então, depois de velhos, mais adultos, nós precisamos voltar a descobrir quem somos. Porque às vezes somos pessoas que é aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, né? E essa não é quem somos de verdade. Então, quem somos de verdade? E eu vejo o Paulo dizendo muito sobre isso. Essa mensagem me traz sobre renovar quem somos, no sentido de descobrir quem nós verdadeiramente somos. Né? O versículo fala: porque através da sua própria experiência, você vai descobrir a vontade perfeita e agradável do Senhor. Então, quando deixamos o algoritmo moldar quem nós somos, nós deixamos de ser aquilo que Deus queria para nós. Em Provérbios 4:23 fala que se devemos guardar o nosso coração. Por quê? Tudo aquilo que consumimos, aquilo que desejamos, isso influencia
nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Então, as redes sociais, elas podem e são uma ferramenta maravilhosa, desde que seja usada com sabedoria. Mas ela nunca pode ocupar o lugar da nossa real identidade. O problema não é carregar o celular no bolso. O problema é quando esse celular está carregando a nossa vida. Que essa semana seja um desafio para nós. Que você passe mais tempo olhando nos olhos de quem você ama do que nas telas. Essa semana, troque alguns minutos de rolagem infinita de tela para um momento de leitura, um momento de oração, um momento de conversa. Talvez você descubra que a vida real é muito mais bonita do que essa que você tem acompanhado nas redes sociais. Então chegamos ao final desse episódio. Se você conhece uma pessoa tão boa de rolar a tela como você, mande esse vídeo para ela. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você mais aprendeu nesse episódio de hoje. Todo sábado, ao meio-dia, um episódio novo, um novo café, uma nova conversa. Te vejo até o próximo episódio. Até!